Graças a Deus, né? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo aí nessa tarde de terça-feira. Gente, e ontem nós lemos um texto, né, um artigo de divulgação científico bem legal, e desse artigo surgiram aí dúvidas, né? Dúvidas se a gente acreditava que tinha vida em outro planeta, se a gente não acreditava. Era um artigo que falava, né, sobre a descoberta de planetas anões e de quando Plutão de quando Plutão deixou de ser considerado um planeta, né? E a gente aí ficou discutindo essas coisas, e algumas pessoas disseram que acreditavam, outras não, né? Enfim. E eu passei para vocês a atividade, que é a atividade que encerra o capítulo 7 do nosso livro, tá certo? E agora a gente vai fazer essa correção na página 303, gente. Foi essa página que eu passei para vocês, tá certo? Já abram aí o livro de vocês nessa página 303 e vamos lá iniciar a leitura. Já quero que alguém aí leia a primeira questão para nós fazermos essa correção todos Eu, vocês. eu. Pode sim. O Taimon pediu primeiro no chat, tá, gente? Aí depois pode ser Gabriel, vou ver aqui na sequência, né? O Gabriel, a Clarissa e o Caio. Vamos lá, Taimon. Aqui, primeira questão. A respeito da principal discussão que o artigo científico se propõe, podemos concluir que, item A, para não haver mais discórdia entre os cientistas, Mike Brown decidiu que o Sistema Solar possui 9 planetas. Item B, o Sistema Solar possui apenas 8 planetas, pois os outros corpos celestes descobertos são objetos do cinturão de Kuiper, e não planetas de fato. Item C, Eris e Plutão são planetas anãos. Eles só poderão ser classificados como planetas daqui a 5, 10 anos. Item D. Os 8 planetas que compõem o Sistema Solar, na verdade, são apenas objetos do cinturão de Kuiper. Item E. Mark Brown não irá desistir de provar que Plutão merece fazer parte do Sistema Solar como um planeta. Vocês marcaram que opção, gente? Eu marquei a opção B, tia. Opção B de bola, Opção B de bola. B de bola também. E os demais? Todo mundo marcou a opção B, gente? B de balão. B de balão. Realmente a opção B de bola, de balão, né? Do que vocês quiserem. Realmente é o item B B. de pulo, então? Porque fala aí que o nosso, né, sistema solar só tem quantos planetas? 8, né? Porque o que foi descoberto há algum tempo atrás, na verdade, eram objetos que apenas faziam parte do cinturão de Kuiper, né? E não eram planetas de fato. Então, realmente, nessa primeira questão é o item B, ok? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2 é o Gabriel. Valeu. Vamos lá, Gabriel. Nos textos de divulgação científica, é comum os atores apoiarem as informações que apresentam em estados ou na fala de especialistas. Esses recursos dão credibilidade ao texto, identificam o trecho do artigo em que o autor utiliza esse recurso. Vamos lá, respondo já a sua primeira pergunta aí, tá, Taimo? Mas pode falar a sua resposta da questão 2. Aqui, abre aspas. Para evitar que os livros de astronomia fossem atualizados a cada 5, 10 anos, a União Astronômica Internacional decidiu que o Sistema Solar tem 8 planetas. E os KBOs muito grandes que surgiram depois serão classificados como planetas anãos. Fecha aspas. Muito bem, correto, Taimo. Vocês poderiam pegar, gente, fatos do texto que comprovassem, né, esse texto, tá certo? Que comprovassem o que foi descoberto. Vocês poderiam usar
aquela parte onde fala do Mike Brown, né? Vocês iriam pegar alguma parte aí do texto e comprovassem que foi usado nesse artigo, né, fatos, para que ele Qual pudesse parte do ser. texto Tia, onde a gente repete. bota? Tia, Vocês repete podem, Parte do aí que texto eu onde a gente errei. bota? vocês podem colocar, Do texto. vocês podem colocar uma parte do texto. Vocês podem colocar a parte do texto que fala sobre o Mike Brown, certo? Vocês vão procurar qualquer parte do texto, né, que de fato. Bota aí no chat a resposta, por favor. É. Gente, essa resposta é basicamente Tá no pessoal, tá certo? Vocês podem pegar aí no texto. Tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo tem aí, falando sobre tem assim, ó. Outro problema é que Plutão em si já não se enquadra muito bem no grupo de planetas. Ele tem uma órbita muito ovalada e muito inclinada em relação a todos os outros. Sua órbita tem as Professora, Aí você vai copiar, tá certo? Oi, Caio. Oi, Caio. Pode falar. Entenderam, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma parte do próprio texto. Pode Em ser qual a primeira parte, parte tia? do terceiro. Na página do 302, mas no terceiro parágrafo. No início do terceiro parágrafo. Certo? Pode ser mais Mike, não sei o que lá, até planeta. Pode ser. Pode ser também no segundo professora, meu parágrafo, amigo onde tem assim, tinha ó. saído. Meu amigo que Nessa saiu. parte Eu posso botar essa parte do primeiro parágrafo, desde a reclassificação de Plutão para planeta não em 2006, eu posso botar? tu pode colocar no segundo parágrafo, Caio, onde tem assim, ó. Na época do descobrimento, sabia-se que até poderia ser maior e começou a discórdia. Se Eris tinha quase o mesmo tamanho, na época que ele não poderia virar um planeta. Pode colocar essa parte aí, tá certo? Ou a parte do terceiro parágrafo. Aí vocês coloquem, gente, entre E a do aspas. primeiro? No primeiro, não pode. Por quê? Porque está só falando sobre a reclassificação, mas não está dando nenhuma justificativa, certo? Aí depois que ele vai começar, tu pode colocar essa parte, Caio. Tudo isso teve origem na descoberta de Eris, um objeto de cinturão de Kuiper, né? Para além e essa outra parte, tá certo? A partir dessa. Professor, eu posso deixar minha resposta? Eu tenho que mudar também. Não, pode deixar. Vocês poderiam pegar, gente, qualquer parte do texto, mas, né, com um porém, que tivesse aí alguma coisa falando sobre a descoberta de Eris, né? Alguma citação de um grupo de estudo ou um especialista. Exatamente. Alguma coisa que comprovasse aí a veracidade, né, desse texto, certo? Em relação ao óculos, tá, eu comecei a usar hoje, né? Teve até uma sexta-feira que eu não pude dar aula para vocês, porque eu tinha feito um exame um exame, né, de vista, e eu não conseguia enxergar nada. Não sei, eu acho que vocês lembram, foi uma sexta-feira, se eu não me engano. Era por Professor, conta do exame, tá, irmão? Oi, Caio. a primeira vez que Copiar. eu fiz o meu exame de vista, eu pensava que eu tava ficando cego. Então, Quando eu fiz o meu que era. Quando eu fiz o meu também, porque colocaram um colírio nos meus olhos que eu não conseguia enxergar nada. Eu cheguei em casa sem enxergar nada. Eu comecei a enxergar, já era de tarde, né? Bem, bem tenso. Mas é necessário, né? Aí vamos lá, todo mundo copiou. Vamos passar para a terceira questão. Terceira questão, quem vai ler é a Clarissa. Tá? E a quarta Tá, questão. vou deixar minha resposta. Pode passar. Clarissa, terceira questão. Questão 3. A visadiosa artigo de divulgação científica seria marcado pela exposição de informações. Pode perceber alguns trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista. Pensando nisso, analise os trechos a seguir. Primeira, abre aspas. Na época do seu
descobrimento, sabia que ele até poderia ser maior e Começou a aí começou a discórdia. discórdia. Fecha aspas. Segundo, abre aspas. Sua vista tem as mesmas características que os tais objetos do cinturão de Kuiper, chamados de cabeça. Tem. Fecha aspas. Terceiro, abre aspas. Existem regras não muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Fecha aspas. O autor expressa um Posicionamento. posicionamento pessoal apenas em A, primeira, B, segunda, C, primeira e segunda, D, primeira e terceira, E, segunda e terceira. Eu marquei E a aí? E. Marcou a E. Segunda e terceira, vocês vão marcar. Eu marquei a 1, eu marquei a primeira e a terceira, marquei a D. A D. Pronto, vamos lá. Vocês deveriam marcar a opção realmente em que só tivessem sendo apontadas respostas onde o autor do texto colocou, né, opiniões pessoais. As únicas opções que ele colocou as suas opiniões pessoais foi em 1 e em 3, ou seja, item D, tá certo? 1 e 3. Por que 2 não, tia? D Porque de a 2 certo. não é uma opinião do autor. O 2 é um fato, certo? Não É tem nada D a ver com de novo. É D D de deu certo. Exatamente. D Desde de deu certo. Vamos lá, Caio, quarta questão. Deixa eu ler aqui. Agora analise o trecho a seguir. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas. A que termo do texto o pronome destaque se refere? B. E aí, Porque o autor empregou o pronome eles, não o termo substituído. Chamamos de coesão a propriedade textual por meio da qual realizamos ligações entre termos, o que dá ao texto mais dinamismo. pronto, muito bem. Nesse item A, gente, o termo em destaque é o termo eles. Esse termo, Planeta. ele, se refere ao quê, gente? Os planetas. aos planetas anões. Qual é Os planetas. Júpiter. a, Júpiter e Eris. a abreviação, gente? Aos cabeosos. Aos KBOs, né? Mas está correto, né? Aos A KBOs. resposta é aos cabelos. Isso. E na B, por que é que ele colocou aí eles e não colocou, né, não repetiu aí KBOs? Por quê, gente? O que é que vocês acham? Por que é que o Pode autor falar, pode falar? para que o texto não fique monótono com palavras repetidas. Exatamente, correto, Taima. Alguém mais fez essa questão? Eu botei para que o texto não fique repetitivo. Correto também, mãe. Tanto a sua quanto Qual a é do a? Taima. Qual é a? A KBOs. Deixa eu escrever aqui Tá. Eu botei planetas, só que é KBOs. assim, ó. C-A-D-E-O-S. O-S. Coloquei no chat, Caio, a forma, certo? Aí na B, por que é que ele escreveu o termo, ele usou o pronome eles ao invés de repetir KBOs? Porque para que o texto não ficasse, né, repetitivo, para que o texto ficasse mais dinâmico, certo? Para que a leitura fosse mais dinâmica, que o texto não ficasse, né, cansativo, repetitivo, certo? Para quem não fez essa B ou não entendeu, vocês podem colocar para que o texto não ficasse repetitivo. Eu botei para não ficar repetitivo.
Correto. Para que o texto não fique repetitivo. Né? Por isso que eles usam aí os pronomes. Aí vocês viram que o Caio, ele leu essa parte aqui, que é uma explicaçãozinha sobre a coesão. Vocês entendem, gente, o que seria essa coesão? Né? Quando o professor de produção Não. pede a vocês que o texto de vocês tenha coerência e coesão. O que seria essa coesão? Né? Tem bem aí. Eu sei, só que eu esqueci. Chamamos de coesão a propriedade textual por meio da correção de ligações entre termos, o que dá ao texto mais dinamismo. Se esse livro não falasse com uma linguagem tão científica, eu entenderia, mas eu não sei o que é. Pronto. É bem simples, né? Vou tentar falar de uma forma bem clara para vocês entenderem. A coesão do texto é, por exemplo, quando você não escreve um texto repetitivo, como quando você usa pronomes, quando você usa conjunções. Por exemplo, vamos supor que você está escrevendo um texto, tá? Só um exemplo bem simples, gente, sobre uma personagem, o nome da personagem é Maria. Aí você fala, a Maria fez isso, a Maria fez aquilo, a Maria saiu, a Maria tal, a Maria não sei o quê. Se você usa sempre esse mesmo termo, o seu texto fica um texto rico ou ele fica um texto repetitivo e cansativo? Repetitivo? Repetitivo. Repetitivo e cansativo. Você pode trocar por outros termos, né? Por ela, a menina, a garota. Você pode trocar esse nome Maria por menina, ela, garota. E assim o seu texto vai ficar mais dinâmico. Isso é a coesão. É você usar termos no seu texto que deixam o seu texto mais dinâmico, né? Que deixam o seu texto mais, vamos dizer assim, gostoso de se ler, melhor de ler. É tão chato você ficar lendo um texto repetitivo, né? Então, a coesão é isso, é você utilizar de termos, né, para que o seu texto fique um texto dinâmico, né? Interessante de ser lido, ok? Vamos lá, questão número 5. Clara, pode ler. Releia o segundo parágrafo do texto para responder as questões a seguir. Observe atentamente o emprego dos pronomes e as relações de coesão estabelecidas entre os termos. A. Além de repletos de gelo, são pequenos. O que são pequenos? Onde está essa informação? E aí, gente? Foi o que vocês colocaram. Onde é que o que é? Tia, eu posso ler? A minha Pode resposta? dizer. Pode São os sim. objetos criados pelo ciclone de Kuiper, localizados no primeiro parágrafo. No primeiro, exatamente. Aí vocês iam fazer isso mesmo, dizer o que era e dizer onde foi que vocês localizaram no texto. Realmente está no primeiro parágrafo. Tá? Tu pode digitar? Eu posso falar o que eu botei? Pode. Eu botei eles no começo do segundo parágrafo. Na verdade, a informação desse gelo aí, desses pequenos, dessas coisas pequenas, está no primeiro parágrafo, tá certo? Vamos procurar aqui, ó. Lá no primeiro parágrafo. Desde a reclassificação de Plutão para planeta não em 2006, o sistema solar ficou com 8 planetas. Tudo isso teve origem na descoberta de Eris, um objeto do cinturão de Kuiper. Para além da órbita de Netuno, existe uma nuvem de objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira. Essa parte aí, tá? Ok? Objetos formados pelo que restou da nuvem, né? E poeira. Aí vocês coloquem isso aí, tá? Aí no primeiro parágrafo, onde eu li para vocês, certo? Objetos formados do que restou. Acabei de botar. Essa parte, tá certo? Que tem aí no texto. Aonde é que foi encontrado? Primeiro parágrafo, ok? Conseguiram identificar aí no texto, gente? Tá, mas tu vai deixar isso aí localizado no primeiro parágrafo, mas tu vai colocar todos vocês, tá certo? Vão colocar essa parte aí. São restos, né, de nuvem, de gás e poeira. Peraí, tia. Até eu também tenho que pôr, eu tenho que consertar a resposta. A gente está respondendo às 5? Vocês já, a 5? Estamos na 5 agora. É isso que eu estou respondendo, Caio, tá? Ah. No primeiro parágrafo, vocês vão colocar
restos de nuvem de gás e poeira. Coloquem só Qual isso. é a resposta da... Ô, tia, uma pergunta. A gente fala assim, são os objetos criados pelos cinturões de Kuiper localizados no primeiro parágrafo. Aí, logo em seguida, são restos de nuvens de gases e poeiras, assim? Vocês podem colocar só isso. São restos de nuvem de gás e poeira. Restos de nuvem de gás e poeira. Só isso. Ô, tia, isso Essa era é a para ser, resposta da... Da A, da 5. isso era para ser, isso é outra resposta, né? Ou eu tenho que Isso é acrescentar isso outra resposta. Isso é outra resposta. Eu estou falando a resposta correta, tá certo? Ah, então Vocês pode deixar a minha, né? Quer dizer, a minha tá errada. Não, tu vai só modificar essa parte, tá certo? Tu vai colocar só que são restos de gás, de nuvem de gás e poeira, localizado no primeiro parágrafo. Ok? Vocês querem que eu digite, gente? Mas tem aí no primeiro parágrafo. Precisa eu digitar ou vocês conseguiram aí encontrar? Pode digitar. Vou digitar rapidinho. Certo? Ainda estamos na ata, certo? Ô, Damile? Pronto, pessoal, está aí no chat, tá bom? Da 4, Damile, você vai colocar para evitar repetição desnecessária. Você pode colocar só isso. Na B, da 4, para evitar repetição desnecessária, certo? Ou para não ficar repetitivas. Mesma coisa, tá? Os dois estão corretos. E aí no chat eu coloquei a resposta da A da quinta questão. Ok? Aí vamos aí, para B, gente. Claro? Nos termos seu descobrimento e seu descobridor, o pronome seu é uma ferramenta de coesão empregada para evitar a repetição de que. E aí, gente, esse seu foi utilizado para evitar repetição de que palavra? Vocês sabem? Do planeta Eris. Planeta. Eres? Exatamente. Aí vocês podem colocar apenas isso, tá? Eris. Então, foi usada essa palavra aí, seu, para evitar repetição de que palavra? Aí vocês vão colocar Eris. Planeta, não palavra. Não é planeta, tá? Eris. Nome. Nome Você de escreve planeta, não é uma palavra. Eris. Se escreve dessa forma aí, ó, gente. Eu coloquei que eu estou colocando aí no chat. Eris. Vocês vão botar só isso. C, Clara. Nas relações de coesão, é possível retomar uma frase ou mesmo parágrafo por meio de um pronome demonstrativo. Por exemplo, nesse contexto, identifique o trecho do texto resumido pelo pronome isso. Era isso o que Mike Brown, o seu descobridor, E aí, gente? Era isso que o descobridor queria. Era isso o quê que ele queria? Aí ele. Ah, tia, eu coloquei aqui. Que Eris deveria ser classificado como planeta. Que Eris Exato. deveria ser classificado como planeta. Nossa, Exatamente eu tô falando a resposta. Que Eris, ele queria o quê? Que Eris, Que né, Eris fosse virasse um planeta. como um planeta. Era isso que Eu ele botei queria. virasse um planeta. Aí, ao invés, né, gente, se os astrônomos tivessem aceitado, ao invés de ter 8, hoje nós teríamos quantos planetas? 10, né? Só que aí não aceitaram, porque com 5 ou 10 anos depois iria surgir outro, né, outro planeta como Eris, e assim eles iam ter que ficar
sempre aumentando aí o tanto de planetas. Sim, Ok? então vou ter assim, que eles fossem classificados como planeta. Só isso. Correto. É isso mesmo, Maiane. Está correto. Que Eris fosse classificado como um planeta. Ok? Nessa página 305, gente, dando a sugestão de vocês criarem um blog, tá certo? Mas essa atividade a gente não vai fazer. Pelo menos não agora. Tá certo? Ok? Eu não sei nem entrar no blog. Exatamente por isso, gente. Se fosse pessoalmente, tinha como a gente, né? Seria melhor para vocês fazerem isso, para vocês apresentarem, para os colegas acessarem. Por isso, eu não vou propor essa atividade para vocês agora, certo? Ok? Então, a gente vai passar para o capítulo 8. Mas hoje nós também não vamos ler o título, a entrevista, no caso, do capítulo 8. A gente vai deixar para ler essa entrevista na aula de quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouco das características da entrevista, tá certo? Abram aí no capítulo 8, o título é Em Busca de Informação. Vocês já sabem que o gênero é entrevista. O que é que vocês sabem sobre entrevista, gente? O que é que vocês conhecem sobre entrevista? Vocês conseguem explicar? O que é uma entrevista? Uma entrevista Uma entrevista é onde no qual você tem uma pessoa tem uma pessoa no qual o entrevistador, se não me engano, no qual ele realiza perguntas a uma determinada pessoa, seja um famoso ou, por exemplo, uma pessoa comum que apareceu no jornal devido a um acontecimento, etc. Exatamente isso, tá? É isso que é entrevista. É isso que é uma entrevista. É você fazer algumas perguntas, claro, com um objetivo para determinada pessoa. Né? A gente vê entrevistas muitas vezes em jornais, tem programas que é só de entrevista, né? Oi, Gabriel. Tipo, uma equipe de jornal vai numa loja entrevistar o dono de lá para saber o que ele acha assim do condomínio, fazer perguntas. Exatamente, pode ser também nessa situação. Como é, Clarissa? Eu concordo com o Gabriel, porque tem vezes que eu assisto muito jornal e vejo pessoas sendo entrevistadas pelos repórteres. É verdade. No jornal aparecem muitas entrevistas, né? Entrevista onde o repórter de determinado programa vai nas ruas, muitas vezes. A gente vê também nos jornais Um canal onde, por exemplo, quer dizer, não é um canal, me enganei, é um programa de televisão, no qual tem bastante entrevista mesmo. Não sei se é focado na entrevista, eu sei que já vi, existem várias entrevistas nisso, que é no De Noite com Danilo Gentili. Tivemos diversas entrevistas, seja com atores, com famosos aí, até com youtubers, também já tivemos. Exatamente. O programa do Danilo Gentili é um exemplo de um programa que é feito por entrevista, né? O participante, o convidado, vai até o programa dele para ser entrevistado. Ele faz perguntas sobre a vida da pessoa, né? Ele faz diversas perguntas. É um exemplo, sim, de entrevista. O exemplo que o Gabriel deu também é um exemplo de entrevista. O da Clarissa também, né? Nos jornais também tem entrevistas. E a gente vai ler sobre isso, tá certo? Aí, além desses tipos de entrevistas que vocês falaram, tem entrevistas também que são feitas e escritas em revistas. Por exemplo, ao invés de a gente assistir, a gente apenas lê a entrevista, ok? É sobre esse gênero que nós vamos assistir. Assistir não, desculpa, que a gente vai estudar. Pois é, Time, ele leva muitas pessoas mesmo para o programa dele. Normalmente ele leva, né, youtubers, famosos, para que as pessoas queiram até assistir o programa, né? Porque se vai ter. Mas uma coisa que eu quero comentar aqui a respeito dele é que às vezes ele não é muito adequado, quer dizer, não me refiro adequado, não falo que eu quero dizer. É que, vamos dizer assim, às vezes ele trola os seus entrevistados. Por exemplo, tem uma foto que ele tirou com um cara lá, que eles dando um sinal, né, de legal, por exemplo. Aí ele
com a mão atrás da cabeça dele. Não sabe como é, É né? porque Ele meio que o ficava Danilo, zoando o participante, né? É uma o entrevista Danilo não tão adequada. É porque o Danilo Gentili, Taimon, ele é, né? Ele faz as entrevistas, ele é apresentador do programa e ele também, ele é muito sarcástico, na verdade, né? Ele gosta de fazer algumas brincadeiras com as pessoas, né? Ele é uma pessoa, quem conhece, se acompanha, ele é realmente dessa forma, né? Como a gente diz, ele gosta de zoar com as pessoas mesmo, né? O programa dele é um programa muito legal, mas ele tem essa pegada mesmo, né? De zoar os participantes do programa dele. Ele é assim. Aí vamos ler só para essa abertura do capítulo, mas nós não vamos ler agora o texto, tá certo, gente? Vamos só ir para esses conhecimentos prévios. Eu sei que algumas pessoas pediram para ler, gente, mas eu vou ler, tá certo? Para ser mais rápido e vocês vão me responder. Pode ser pelo microfone. Você já foi entrevistado por alguém? E aí, gente? Quem é que já foi Nunca entrevistado? na minha vida. Não. Não, nunca. Nunca na minha vida, da Se eu eternidade. fui, eu não tô lembrada, não. Pronto, Eu disse ninguém não. aqui foi É, entrevistado, né? 2. Você sabe quais são geralmente os temas tratados em uma entrevista? E aí, o que é que vocês acham que são os temas tratados em uma entrevista, gente? Tem entrevista de Do emprego, tem cotidiano entrevista brasileiro. sobre várias coisas, tem sobre principalmente nos jornais, né? Se algum crime ou acidente, acontecimento, etc. O Gabriel até falou a respeito do condomínio, por exemplo, a respeito do determinado bairro. Ele disse. Exatamente, gente. Então vai depender muito, né, sobre o que é a entrevista, se é uma entrevista, né, sobre a vida da pessoa, se é a opinião da pessoa sobre alguma coisa, como o exemplo que o Gabriel deu, se é uma entrevista particular, se é uma entrevista policial. Então vai depender muito do tema, né, e da pessoa que está sendo entrevistada. 3. A entrevista pode ser publicada em várias mídias, tanto impressas quanto digitais. Você sabe qual a finalidade de uma entrevista? E aí, gente, para vocês, qual é a finalidade, qual é o objetivo de uma entrevista? entrevistar. Entrevistar, Trazer para as pessoas que vão assistir mais informações. trazer para as pessoas que estão Pode assistindo ser tanto conhecimento, informação, como o Gabriel acabou de falar, até mesmo entretenimento mesmo. Exatamente, gente. Pode ser entrevistar para trazer mais conhecimento para quem está assistindo ou lendo, ou apenas para entreter, né? Também pode ser para trazer mais informações ou para entreter a pessoa que vai assistir, né? Normalmente, quando é com famoso, é mais uma questão de entretenimento, né? Porque você gosta daquele famoso e você acaba conhecendo mais sobre a vida dele, então é uma questão de entretenimento. Ou, como o Gabriel falou, pode ser de conhecimento. Por exemplo, se um jornalista, né, se um repórter faz uma entrevista com um cientista falando de alguma doença, por exemplo, aquilo vai trazer mais conhecimento a quem assistiu ou a quem lê aquela entrevista. Então, tem aí esses dois objetivos, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Aí vamos lá para o caracterizando, gente. Existem, gente, muitas maneiras de se obter informações de alguém. E uma muito comum é a entrevista, para falar de um assunto específico, como política ou jornais. As revistas, os sites, etc. Convidam especialistas da área por uma razão simples. Um político ou um estudante de ciência política terá facilidade para fornecer informações ao entrevistador e a seu público do que uma pessoa leiga no assunto. Assim, para obter dados relevantes, o entrevistador deve ter bastante seguro do que perguntará ao entrevistado. Por isso, normalmente, as perguntas feitas na entrevista são elaboradas com antecedência, né? Por exemplo, se a gente vai discutir sobre política, é interessante que quem vá lá responder essa entrevista, alguém que entenda de política ou alguém que não saiba nada do assunto? Alguém? Alguém que entenda de política. Agora, se o meu objetivo é trazer entretenimento,
eu vou convidar uma pessoa que ninguém conhece, que ela não é famosa, ou eu vou convidar uma pessoa famosa, um cantor, um youtuber, alguém que é famoso? Se, é pra, Concha, não entendi. se a minha entrevista tem o intuito de entreter o público, eu vou chamar uma pessoa que não é conhecida ou eu vou chamar alguém que é famoso, por exemplo? É famoso. Alguém que é famoso, né? Então, a De entrevista preferência, por exemplo, um comediante também. pode ser, exatamente. A entrevista tem aí os seus objetivos. E é por isso que as perguntas de uma entrevista, gente, elas são feitas com antecedência. O entrevistador, ele não faz aquelas perguntas de uma hora para outra ou na hora da entrevista. Ele pensa nas perguntas, né? De acordo com o objetivo da entrevista. Então, as perguntas são feitas, são pensadas antes, certo? A atividade de vocês de casa vai ser no caderno. Vocês vão pesquisar, certo? E copiar no caderno de vocês alguma entrevista, pode ser, gente, de qualquer pessoa ou sobre qualquer assunto que vocês achem interessante. Vocês vão procurar uma revista ou uma entrevista. Pode ter revista, em jornal, mais fácil. As entrevistas são bem longas, né? Na internet, como é, Taimon? As entrevistas são geralmente meio longas, assim, bem longas. 15 a 20 linhas. Tem entrevistas que são bem longas, mas vocês vão procurar uma entrevista que ela seja escrita. Não precisa, tá certo, ser uma entrevista enorme. Vocês podem pegar algumas partes de uma entrevista que vocês achem interessante. Por exemplo, eu achei uma entrevista que eu achei muito boa, mas ela é muito extensa. Vocês vão pegar as partes principais daquela entrevista, tá certo? Se for muito longa, não precisa que vocês copiem a entrevista toda, mas procurem entrevistas que vocês achem legal. Pode ser uma entrevista com uma criança sobre um assunto divertido, sobre um assunto curioso. Vocês vão procurar qualquer entrevista. Se for muito grande, vocês peguem as partes que vocês acharem mais interessantes da entrevista e copiem para a gente discutir sobre essas entrevistas. Eu acho que no mínimo 3 perguntas. Pronto, pode ser, certo? Você lê e procura as coisas mais interessantes. Por isso que é importante vocês procurarem entrevistas sobre coisas legais, tá certo? Sobre fatos que vocês achem legais, curiosidades, ok, gente? Vou procurar uma entrevista interessante com navegação de entretenimento. Eu vou falar 3, 5 parágrafos, uma pergunta. Pronto. Pode ser 3 perguntas da entrevista, tá certo? Pode ser de entretenimento, sobre um jogo, qualquer coisa, contanto que seja uma entrevista. E não esqueçam, gente, de colocar quem fez a entrevista e quem foi o entrevistado, tá certo? É muito importante essa informação. Gente, tchau, boa tarde, até quinta-feira. Cuidem. A senhora vai colocar no Google Sala de Aula? Vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá? Vou deixar lá bem explicado. Vou colocar especificando, né? Sim, gente, vou colocar lá, tá bom? Beijo, tchau. Depois da aula eu coloco. Tchau, tchau. Eu vou pegar a entrevista do CA1. Espiritinho. Maiane, eu vou pegar. Espiritinho tá Eu com vou pegar a entrevista do CA1. Quem é Monique, melhor? Espiritinho tá com raiva. Eu vou pegar a entrevista do CA1. Espiritinho não é Esse professor. Alminha não, espiritinho, pô. Alminha. Eu sou espiritinho. Só porque a Monique ficou calada, foi a... Não, porque você é chongo e não percebe as cores, então você não vai entender porque eu tô chamando ela assim. Ligando pra virar check. Espiritinho. Você vai ser espiritinho. Espiritinho pra mim, pô. Tá bom. Tem quantas mensagens do grupo? Ai. Sim, fala. Olha minha caneta nova na minha coleção. Olha minha caneta nova. Monique, concentração, Monique, fala. Misericórdia. Monique, Alminha. Aranha! Jesus amado!
Ela morreu com a aranha de novo. O professor chegou. Ela morreu com a aranha. Ai, meu Deus. Mulher, tu morreu com a aranha de novo, mulher. Que coisa triste. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem também. Peguem os livros de geografia de vocês, tá bem? Só um momentinho, pessoal. Tem uma coisa errada aqui no meu computador. Continua. Página 228, tá? Página 228.